protegido, abraço de Deus, consolador, que veio dos céus, quando Jesus pediu ao Pai, o Pai enviou, e em Pentecoste o fogo chegou, ele ora, quando ninguém consegue orar, com gemidos inexprimíveis, Espírito Santo, Espírito Santo, aquele que consola, aquele que conforta, aquele que sustenta, aquele que defende, Espírito Santo, Santo Espírito. Ele ora quando ninguém consegue orar, com gemido inexprimíveis, Espírito Santo, Espírito Santo, aquele que consola, aquele que conforta, aquele que sustenta, aquele que defende, Espírito Santo, Santo Espírito. Vem trazendo luz na escuridão, trazendo água na sequidão, para dentro de Deus, para dentro de escuridão, trazendo água na sequidão, para dentro de Deus, para dentro de Glórias ao teu nome, Jesus. O Espírito Santo é consolador. Oh, Espírito Santo, aquele que consola, aquele que conforta, aquele que sustenta, aquele que defende, Espírito Santo, Santo Espírito, Espírito, Santo é o teu nome, oh aleluia, Santo, 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 oh aleluia, Espírito, oh aleluia, aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. No livro de Carta de Paulo aos Romanos, Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Podeis ficar sentados. Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 28 em diante. Todos encontraram, amém?
Diz assim a palavra de Deus no verso 28 do capítulo 8 de Romanos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, aqui está esta palavra que o Senhor nos deixe para ler. Agora, Senhor, fale conosco, dando a sua interpretação necessária, bíblica, Senhor, que precisamos ter. Muito obrigado, Senhor, pela sua presença em nosso meio. Como foi dito aqui, Senhor, é um privilégio, Senhor, estar aqui. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela sua bondade e misericórdia. Meu Senhor, só de termos irmãos aqui respirando, Senhor, já é um grande milagre, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, teu Filho, fale aos nossos corações a ponto de o Senhor nos exortar, o Senhor nos corrigir mesmo, admoestar, o Senhor nos dar um ensino com firmeza, e também ao Senhor no ponto de nos consolar os corações aflitos, angustiados, que o Senhor possa, meu Pai, nesta manhã, fazer a obra em cada um, Senhor, na qual o Senhor chamou para estar aqui. Muito obrigado, Senhor. Pedimos também ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que nossos olhos possam contemplar a sua majestade santa. Possamos, meu Pai, ouvir a tua voz através do teu Espírito Santo, por esta palavra que está sendo ministrada. Muito obrigado, Senhor. Nós cremos que o Senhor, meu Pai, libertará vidas neste lugar, que o Senhor entregará, meu Pai, as bênçãos, que o Senhor abrirá portas, que o Senhor derramará, meu Pai, do céu as chuvas de bênçãos necessárias. Creio que o Senhor fará milagres, sinais e prodígios em nosso meio. Assim te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Lance a palavra sobre o seu problema. Jesus lançou a palavra no deserto contra um problema chamado Satanás. Satanás era um empecilho, era um problema naquele lugar. E ele lançou a palavra sobre ele. Está escrito, está escrito, está escrito. Lançou a palavra sobre ele. E aí vocês vão fazer diferente? Mas você tem alguma palavra para o seu problema? Você conhece realmente a palavra que Deus deu para o seu problema? Seu problema conjugal, você tem a palavra problema conjugal? Seu problema financeiro, você tem a palavra? Qual o versículo você tem problema financeiro para que você o lance sobre o seu problema? Ou você ainda vai procurar ainda? Porque uma coisa, quando o problema aparece até você, você já está cheio da palavra, vivendo e cumprindo. Outra coisa, quando vem um problema, você vai procurar uma palavra. Jesus fala, peraí, Satanás, peraí, eu vou ver qual que é a palavra que dá certo aqui. Não. A hora que Satanás apresentou, ele já lançou a palavra sobre ele. Uma coisa é você pegar no tranco aqui na igreja e começar a orar para entrar no Espírito. A coisa é você chegar na igreja cheio do Espírito Santo. Porque tem gente que vem aqui para aprender, outros vêm para aprender e já vem para tomar posse também. Cada um tem um nível de entendimento e de preenchimento da palavra de Deus.
Tem pessoas que já saíram de casa um dia antes já orando, Senhor, amanhã cedo eu vou na oração, Senhor, o Senhor vai falar comigo e eu vou tomar posse da minha vitória. E eles nem dormem direito, mas já faz uma meia que vigília ali, toda hora acordando. E aí quando chega para cá, só vem só para receber. Mas tem gente que chega aqui e ainda vai pegar no tranco ainda, vai esquentar um pouquinho, chega frio mesmo, entendeu? Chega e aí começa a esquentar. Quando dá a bênção apostólica, que está na unção, já acabou. É assim que funciona. Então, irmãos, olha bem, o que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender as 3 melhores, no meu ponto de vista, viu? As 3 melhores atitudes para você alcançar a vitória. Nós já falamos alguma coisa a respeito disso, mas agora vamos aprofundar mais um pouquinho. As 3 melhores atitudes para você alcançar a vitória. A primeira delas é você deixar, rejeitar, não aceitar, é você ignorar, abandonar, desprezar, esquecer, não dar valor à sua circunstância problemática. Meu problema é este, tá doendo, tá, tô sofrendo, tô, seja lá o que for, saúde, finanças, meu problema é esse. Deus quer que em algum momento você despreze isso. Tem até um hino nosso que fala 304, né? Desprezando toda dor, eu vou a cantar. Né? Despreze, ignore por um momento, veja o que Deus falou sobre esse problema e qual a solução e qual o caminho a ser tomado. Veja o que Deus falou na sua palavra. Tome isso para você, certo? E não abra mão disso e siga em frente. Só isso. Teve um irmão ontem que desentendeu com a esposa, assim, desentendimento de casal e tal, discutiram, e ela ficou nervosa, e foi lá para minha mãe, e foi para casa da mãe dela, falou, o que eu faço? Mas ela não quer ouvir, eu quero explicar para ela, mas ela não quer ouvir. Eu falei assim, faz o seguinte, irmão, abra mão. Você vai ligar para ela agora, para discutir. Ela não está te ouvindo mesmo, o que adianta? Se ela não vai te ouvir, não vai adiantar se ligar para ela, não vai te ouvir, então não adianta nada. A gente conversa com quem quer ouvir, ela não quer ouvir, mas ela está errada, não importa. Deixa, despreze por um momento, deixa ali, tome, vamos ver o que Deus fala sobre isso. Aí eu peguei o versículo que falava sobre isso, vamos orar agora sobre esse versículo. Senhor, está escrito isso, e o Senhor falou que o Senhor vela para cumprir a sua palavra, então vamos aguardar o cumprimento, amém, amém. Aí à noite estavam conversando de novo já. Você acha que Jesus fez diferente? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus, está escrito, Satanás, e eu vou fazer diferente. Lançou sobre ele a palavra, porque a palavra tem poder, a minha não tem, mas a de Deus tem. A sua não tem, mas a de Deus tem. Então, 3 melhores atitudes para você receber a vitória. Abra mão, tome Deus em sua palavra e siga em frente, ou seja, despreze a circunstância por um momento. Mas tem pessoas que vão para a oração e levam esse problema para a oração. Senhor, está assim. Senhor, estou sofrendo. E fica perdendo tempo com aquilo, coisa que Deus já sabe. Porque está dolorido, Senhor. Porque não estou mais aguentando, Senhor. Como é que eu estou, Senhor? E vitimiza, e derrama lágrimas de crocodilo, e força para tentar comover Deus. Pois é, Senhor, não aguento mais essa situação e tal. Não, Deus não quer isso. Deus quer que você se porte como guerreiro. Eis-me aqui, Senhor. Sou um guerreiro de Jeová, Senhor. Eis-me aqui. Se o Senhor quiser, usa-me a mim, Senhor. E sabe, e você deixa um pouquinho de lado a circunstância, porque Deus não opera num coração ofendido. Deus não opera num coração machucado. Deus fala, não, peraí, você está pedindo para ela? Não, eu quero mexer com você. Ele está preocupado com ela, ela está assim, foi a mãe dela, não sei o que, ela não entende, ela está errada, não sabe o que está errado. Não, para com isso. Você está angustiado, você não perdoou, você está assim, vamos cuidar do seu coração primeiro. O que Deus fala sobre isso? Deixa lá um pouco do que Deus fala, pega o que Deus fala e vai em frente, siga em frente. Então são 3 melhores atitudes. Abra mão, não dê valor, ignore, abandone, despreze, esqueça pelo menos por um momento. Veja o que Deus falou sobre aquilo, tome aquilo, o que Deus falou sobre a causa daquilo e qual a solução para aquilo. Tome aquilo e lance sobre o seu problema e vai adiante. Essas são as 3 melhores atitudes. Por exemplo, irmãos, vamos ter uma coisa aqui. Lá em 1 Reis, eu vou ler para os irmãos, para ganhar tempo. Nosso tempo tem que ir até 10 horas da manhã, tem que terminar, então tem que ser rápido. 1 Reis 19. 1 Reis 19 diz assim, irmãos,
que Elias, depois daquele grande milagre, pensa bem, irmãos, ele orou contra os profetas de Baal, e aquele meteoro, aquele fogo veio igual, não sei se veio igual um avião dando a voltinha assim para pousar, ou se veio direto assim, mas sei que queimou a carne, queimou a lenha, queimou as pedras, lambeu a água que estava na valeta, e secou tudo em desespero, queimou os pelinhos do cabelo de alguém, não sei, mas sei que ali todo mundo, só o Senhor é Deus, aí mandou matar os profetas de Baal. O que aconteceu, irmãos? Ele ficou feliz, né? Meu Deus, mandou fogo, quem não fica feliz? Qual profeta que ora a Deus, manda fogo do céu? Não é qualquer um, e desceu o fogo do céu, e quando desceu o fogo do céu, irmãos, ele pensou, quem sabe agora sim, está tudo resolvido. Está resolvido nada. Jezabel falou para ele assim, ó, Acabe não se converteu, Jezabel falou assim, amanhã mesmo, nesse mesmo horário você está morto. Ele fugiu depressivo, triste, e fugiu. A Bíblia diz, irmãos, que aqui ele estava debaixo de um pé de zimbro. A Bíblia diz que ele pediu a morte. Um profeta que venceu os profetas de Baal, sozinho venceu 400 profetas de Baal, 450 e 400 profetas de Azer, 850 profetas sozinho, poder de Deus. Agora, foge, triste, depressivo, pedindo a morte. Ele pede a morte, irmãos. Ou seja, ele está com seus pensamentos, as suas palavras pedindo a morte, suas atitudes de comportamento depressivo, triste, como um derrotado, alguém que foi o maior vencedor, o glorioso, que estava com o troféu de vitória contra os profetas de Baal, agora está como derrotado. Pensamento, palavras e atitudes no problema, focado no problema depressivo, o problema puxando ele para baixo, alguém que foi vitorioso há pouco tempo. Aí veio o anjo com a palavra, anjo, a presença de Deus de forma teofânica, o próprio Deus enviou seu anjo, o próprio Deus ali naquele anjo, falando com ele, come, levanta-te, come, colocou um pão ali assado, levanta, come e caminha, porque a caminhada é longa. O que ele tinha que fazer? Deixar o sofrimento, a angústia, a aflição, abra mão disso por um momento. Pega essa palavra que eu estou falando com você, que é para levantar, comer e seguir adiante, e vá adiante. É o que ele fez, venceu a depressão, venceu a tristeza, venceu o problema. Eu e você vamos fazer diferente, por quê? Se todos os grandes homens de Deus fizeram isso, tinha um problema para resolver, e veio a palavra do Senhor. Aí tinha um problema para resolver, veio. Quando é que a palavra vem? Quando você lê. Quando a palavra vem, quando você ora. Quando a palavra vem para você, quando você vem para um culto, vem para consagração, vem para uma campanha, você veio e a palavra vem para você. A palavra está vindo para você agora. Deus está dizendo assim, ó, deixa de lado um pouquinho essa circunstância, esse problema que te oprime, esse pensamento da derrota, esse pensamento de vitimização. Não. Deixa de lado, tome Deus em sua palavra e siga adiante. Olha bem, se você olhar, irmãos, como Elias deixou o pensamento de morte, tomou a palavra de Deus e seguiu adiante e teve vitória, nós temos que fazer a mesma coisa também. Lá em 1 Samuel capítulo 10, nós sabemos muito bem a história. Eucana tinha uma esposa e podia ter, pela cultura, pela religião, podia ter mais uma esposa, uma concubina, tinha Penina. E Penina perturbava todos os dias Ana. Você não pode dar filho para eles, você é impotente, ele ama-me de verdade, porque em mim eu dou filho para ele, você não dá filho. Pela cultura judaica, quem não dá filho é maldito, amaldiçoado, vai para o inferno, Deus esqueceu, sofre demais. Mas o problema é que ela todo dia ficava humilhando ela, todo dia ficava desprezando, zombando dela, isso que era o problema. Então a Bíblia diz que Ana não comia, não dormia, Ana estava depressiva. Mas chegou o dia que eles foram oferecer sacrifício de Siló para Ramá, foi o sacrifício de Ramá, e quando ele chegou lá, de Ramá para Siló, né? Foi oferecer sacrifício, e quando chegou lá no templo, ofereceu sacrifício, ela foi orar ao Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, lá em 1 Samuel, capítulo 1, verso 10, olha bem, vou ler para os irmãos, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, chorou muito. E fez um voto ao Senhor, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva não te esqueceres, mas deres a tua serva um filho homem, um filho varão, eu darei por toda a sua vida. Senhor, eu quero te dar algo, mas eu não tenho. Eu quero te dar algo, mas eu não tenho. Se o Senhor me der algo, me der condições de te dar algo, amém. Olha o que ela pediu. Eu quero te dar algo, mas eu não tenho. Se me deres um filho, eu darei. Isso não é barganha. Eu só te dou se o Senhor me der. Não é barganha. Eu quero te dar algo, mas eu não tenho. Se o Senhor me der, eu tenho algo para te dar. Algo que é importante, eu vou consagrá-lo ao Senhor. Olha o que ela diz.
Mas aí o sacerdote, Eli, achou que ela estava embriagada. E começou, aparta de ti o teu vinho. Ela falou assim, Senhor, não tenha tua filha por serva de Belial, do demônio. Não sou de demônio, não tomo vinho. Naquela época tinha 2 tipos de vinho, né? O vinho fermentado e o não fermentado. O vinho que era para purificação, lavagem das mãos. Então, quando Jesus multiplicou, transformou água em vinho, é o vinho não fermentado, para quem não sabe. Então, irmãos, o que acontece? Aparta de ti o teu vinho. Não toma tua serva, filho de Belial. Não sou filho do demônio que bebo vinho, não. Eu estou derramando na presença do Senhor a minha tristeza, as minhas dores, as minhas angústias. Olha bem, ela estava ali orando, sim, estava orando a Deus, mas ela estava sofrendo. Orando e chorando no sofrimento que ela estava passando, declarando para Deus o que ela estava passando. Ou seja, aí o profeta dá uma palavra para ela, o sacerdote dá uma palavra para ela. O sacerdote ele diz assim para ela: vá em paz, e o Deus de Israel lhe conceda a petição que lhe pediste. Palavra de Deus. Ela deixa o problema de ficar chorando e falando sobre o seu sofrimento que ela estava passando, que a angústia que ela está passando. Toma aquela palavra, lembra? Eu falei, abra mão, abandone, deixa um pouco, esqueça um pouco, tira sua mente disso, tira suas palavras disso, porque ela estava no pensamento, palavra e atitude ali sofrendo. Toma a palavra de Deus. O que acontece? A Bíblia diz que ela mudou o semblante dela, ela não chorou mais. Ou seja, se ela não tivesse tomado a palavra, ela estava do mesmo jeito. Então ela deu ouvidos à palavra, tomou aquilo para ela. A Bíblia diz que ela não estava mais a mesma, já estava sorrindo, já estava melhor. A Bíblia diz, irmãos, que ela muda. Olha aqui, sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor, ele observou sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Elia teve por embriagada. Até quando serás tu embriagada? Aparte-te do teu vinho. Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher tribulada de espírito, nem vinho nem bebida tenho tomado, tenho derramado da minha alma. Se estou sofrendo aqui nesse problema meu, estou falando com o Senhor, mas estou sofrendo. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu estou aqui, não tenho bebido não, eu estou derramando o meu problema para o Senhor. Não tenhas tua filha por filha de Belial. Então respondeu ele, vai em paz, o Deus de Israel lhe conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, voltou a comer, saiu da depressão, e o seu semblante já não era mais triste. Então se eu quero sair do meu problema, eu tenho que parar de ficar martirizando naquela situação. Eu tenho que parar de ficar concentrando meus pensamentos. Eu tenho que parar de perder o meu tempo com o meu problema, que Deus já sabe qual é. Eu tenho que parar de ficar pensando no problema. Eu passo a pensar na palavra e agir pela palavra. Esse é o segredo da vitória. Irmãos, olha bem, você tem que abrir mão. Abra mão, tome Deus em sua palavra e siga em frente. Ou seja, abra mão, não dê valor, ignore, deixe, abandone, despreze, esqueça o problema por um momento. Tome Deus, o que Deus fala sobre isso, pega o que Deus fala sobre isso e vai em frente. Vai em frente. Todos os homens de Deus fizeram isso. Então, irmãos, o que nós aprendemos até aqui agora? Apenas abra mão, apenas deixe, apenas ignore. Um irmão estava falando assim, não sei por que lá no meu serviço, meu companheiro me machuca tanto com palavras. Por que ele fala, irmão Nivaldo, por que ele fala aquelas palavras tão ruins? Só porque já tem 10 anos de serviço, eu entrei lá agora, fica me maltratando com aquelas palavras. Eu falei assim, eu também não sei por que você dá ouvidos a essas palavras. Por que você tem que dar ouvidos? Dê descrédito à palavra de homem e decreto à palavra de Deus. Por que eu tenho que acreditar? Por que ele falou que você é isso, você acreditou? Falou que você é aquilo, você acreditou? Falou que você é isso, você acreditou? Falou que você é aquilo, você acreditou? E Deus fala que você é vencedor e você não acredita? Peraí. Você deixa de dar crédito à palavra de Deus para dar crédito à palavra de homem. E outra coisa, e você tem convicção que a palavra dele é mentira, e você quer mentira para você, mas não quer a verdade. Então não é só ele que é o problema naquela empresa, você também é problema. Porque você é incrédulo. Me desculpa a expressão, mas você é incrédulo. Essa é a verdade. E eu já passei por isso. Por isso que eu estou te falando. Eu ficava quieto, e as pessoas falando, ficava quieto, as pessoas falando, foi apanhando. Peraí, eu não sou isso. Não, eu não sou isso. Quem te falou isso aí? Foi fulano de tal. Vamos lá. Quem te falou isso? Fulano. Vamos lá. Aí, por que você falou? É porque eu achei. Você achou que era, falou para esse, que falou para aquele. Agora esse aqui está me perturbando aqui com isso. Olha o mal que ele fez. Denegriu a minha imagem e falou mal de mim, uma coisa que eu não sou, porque alguém no começo achou que era.
Daí ele falou assim, pastor, eu queria me confessar uma coisa para o senhor. Eu falei assim, calma, pensa bem que você vai confessar. Pensa bem, porque a sua confissão, eu vou ter que resolver o problema. E para eu resolver, eu tenho que saber onde originou o problema. Você vai falar, quem falou, não vou falar, então não falo. Como é que eu vou resolver? E se essa pessoa falou mentira para você, eu tenho que esclarecer a verdade para resolver. Vou ter que ir até outra pessoa que falou, até outra que falou, e se você não quer falar, então você também fofoca. Fofoca aqui, fofoca ali, e chegou a fofoca para mim, agora resolva a fofoca, pastor. Não tem jeito, sem descobrir a verdade, não tem jeito. Então, irmãos, olha bem, o que acontece? Deus, dá-me o Espírito Santo, e se eu bater nesta mesa, eu quero, o Espírito Santo vem, Espírito Santo, não adianta. Eu posso quebrar o pulpo, posso plantar bananeira aqui, posso rastejar aqui, subir nesses bancos aqui, eu posso gritar, e pai, Deus não vai fazer por causa disso. Deus faz, se você abandonar as suas aflições, suas angústias primeiro, sabe por quê? Que se você tem um problema para resolver, seja na sua casa, seja no banco, seja no processo na justiça, seja onde for, Deus não vai lá resolver enquanto não cuidar de você aqui primeiro. Porque às vezes Ele quer nos preparar para receber a bênção do que entregar a bênção na nossa mão. Porque às vezes você não é digno ainda de receber a bênção. Você não perdoa, está magoado, está triste. Deus não opera no coração ofendido. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Está escrito na palavra. Então, irmãos, pensa bem. Quando estava aquela tempestade terrível, e os discípulos, barco subindo, barco descendo, e a água vem por cima, discípulos escorregando para cá, discípulos escorregando para lá, e batendo cabeça e tudo, e só as ondas subindo, o barco descendo, água por cima, tudo escuro, não dá para ver ninguém, aquela gritaria toda. Aí vem Jesus tranquilo, andando por cima das águas. Aí o desespero aumenta, é um fantasma! Todo mundo com medo. Mas aí Jesus fala assim, não tem mais, sou eu, não tem mais. Aí Pedro, o afoito que prega, que corta a orelha de guarda e tal, chegou e falou assim, se és tu, Senhor, me manda ter contigo. E o barco subindo, imagina Pedro segurando ali assim, se és tu, Senhor, me manda ter contigo. Jesus vai lançar a palavra para ele, venha. O que Pedro tinha? Pedro só tinha a palavra. Quem que era o louco de entrar naquele mar revoltoso para morrer afogado? Só um Pedro louco daquele que tinha fé para isso. O que aconteceu? Ele colocou a perna fora do barco, começou a andar, ou seja, tomou Deus em sua palavra, deixou a incredulidade, deixou o medo, deixou o terror, deixou a incredulidade. Existem espíritos sedutores de incredulidade, irmãos, que te seduz a você duvidar, te seduz a você ter medo. Quantas vezes Jesus falou assim, homem de pequena fé, por que tem medo? Quantas vezes Jesus falou assim, não tem fé? Você não tem fé? Onde está a sua fé? Quantas vezes o medo foi contrário à fé? Quantas vezes nós percebemos a coragem ligada à fé e o medo ligado à incredulidade? Pensa bem a coragem de Davi, hoje eu vou cortar a sua cabeça, sabe, a coragem de Davi fez aumentar a fé. O medo faz levar à incredulidade. Mas Pedro abriu mão da sedução da incredulidade, abriu mão da dúvida. Naquela hora que Jesus falou assim, venha, ele foi, irmãos, foi. Deixa de lado o problema, deixa de lado a morte que estava ali, deixa de lado o terror que estava ali. Toma o Senhor na sua palavra, ele falou, venha, e ele foi em frente. Começou a afundar, mas ele foi. Sabe, irmão, se eu quero vitória, são essas três condições, essas três atitudes para você ter vitória. Abra mão, deixa de lado um pouco, ignore, despreze um pouco a dor, o sofrimento. Tome Deus, veja o que Deus fala na palavra a respeito desse assunto. Tome Deus sua palavra e lance a palavra e vai adiante, como Jesus fez contra Satanás no deserto. Deus falou assim, Moisés naquela sarça ardente, queimava, mas não se consumia. E o anjo brada do meio da sarça e fala assim, Moisés, próprio Deus, de forma teofânica, Moisés, vá até o Egito, tira o meu povo e fale a Faraó para deixar o povo ir. Senhor, eu sou famoso lá, Senhor, eu sou um assassino lá, eles vão querer me matar, eu matei um egípcio, eles vão, Senhor, eu sou fugitivo de lá, deixa eu jejuar por 40 dias, deixa eu fazer prova aqui com Deus, para essa voz de Deus meu está me levando para a morte. Não fez isso. Sim, ele começou a falar assim, eu sou pesado de língua e tal, mas não falou não.
O que ele fez? Abriu mão da sedução da incredulidade, abriu mão do risco de vida que ele corria no Egito, abriu mão de tudo isso. Já estava construído família, estava tranquilo, cuidando das ovelhas do seu sogro, tranquilo, abriu mão do comodismo, abriu mão do conforto, abriu mão de ter uma vida normal como todo mundo, abriu mão para ir lá no Egito, onde ele é declarado assassino, lá no Egito onde ele era fugitivo, para ir lá liberar o povo, tomou Deus em sua palavra e foi adiante. Por que ele teve vitória? Porque fez isso. Por que Deus honrou Moisés respondendo todas as orações de Moisés? Tem alguma coisa na Bíblia que Moisés pediu e Deus não deu? Por que Deus respondeu as orações de Moisés? Por que Deus respondeu os pedidos de Moisés? Porque ele abria mão quando Deus falava, ele abria mão. Por isso que eu fico preocupado às vezes com pessoas que lê bastante a Bíblia, mas somente lê. Às vezes eu fico um pouquinho preocupado, porque aí você vai lendo a Bíblia, Deus fala assim, faça assim, filho, mas você só está lendo, não está cumprindo. Faça assim também, aumenta o número de desobediência. Faça assim, meu filho, eu quero assim, vai só aprendendo, porque Deus vai cobrar daquilo que você sabe. Então, às vezes, chega a ser preocupante. Eu conheço irmãos que conhecem muito mais a Bíblia do que eu, mas não cumprem nem 10%. Conheço irmão que estuda o dia inteiro a Bíblia, eu conheço. Os irmãos sabem do que eu estou falando. Inclusive, já pregou aqui. Então, fico preocupado às vezes com isso. Mas, irmãos, o que nós aprendemos? Quando Elias teve coragem de chegar até Acabe e falar para ele que não ia chover e nem cair orvalho, essa coragem, sendo que sabia que podia ter a cabeça cortada, ser preso, torturado, porque estava matando os profetas de Deus mesmo, ele podia ser morto também. Não vai cair nem orvalho nem chuva. Aí a Bíblia diz, e veio a palavra de Deus a Elias. Vá para o ribeiro, já ordenei aos corvos que te lhe sustente com pão e água. Fica lá. Não falou por quanto tempo, não falou se ia ter mais alguma coisa, não quis saber se ele tinha parentes que tinha que cuidar, não, deu a ordem. Na mesma hora ele foi, tomou Deus em sua palavra. Na mesma hora ele deixou espíritos sedutores de incredulidade. Na mesma hora ele deixou, abandonou, deixou a vida que ele estava tendo. Foi deixando, irmãos, deixando. Às vezes nós temos que deixar algumas coisas, porque somente tomar Deus em sua palavra não é suficiente. Às vezes eu quero tomar Deus em sua palavra, mas quero carregar alguma coisa. Tem que ser igual o cego Bartimeu, irmãos. Jesus chamou, o que ele fez? Lançou, disse a sua capa. A capa não serve mais. A capa de cego não serve mais. A capa para ficar mendigando não serve mais. Agora Deus tem coisas grandes para nós, não mais mendicância, tem coisas maiores. Você agora é crente, você agora é servo de Deus, o seu Deus é dono do ouro e da prata, Deus tem coisas maiores para você. Então, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que se o problema seu está tão difícil para resolver, se sua situação parece que não tem saída, parece que você teve uma perca muito grande e não tem como recuperar, parece que as coisas não estão andando, parece que tem algo segurando, amarrando para que não vá adiante, parece que você não consegue enxergar as promessas de Deus. Você já foi numa igreja aqui, já foi na outra ali, já foi em uma campanha aqui, outra campanha ali, você já orou muito, mas não resolve. Quem sabe Deus está querendo de você, meu filho, você até está aprendendo a palavra, mas abra mão de algumas coisas deste mundo, sabe? Abra mão de algumas coisas que está emperrando você, interrompendo a sua vida em comunhão com o Senhor. Abra mão. E outra coisa, não olhe para trás, nem para os lados, olha para frente, siga em frente, tome a palavra, aquilo que Deus fala, verifica, procura na Bíblia. Hoje tem Google, aí você acha na hora, Google, o que fala sobre tal coisa na Bíblia, na hora te passa, na hora. Você encontra qualquer versículo da Bíblia, é tão fácil, o acesso hoje é tão bom. Você chega lá no Google e diz assim, eu quero alguma coisa sobre salvação na Bíblia, tá? Todos os versículos, na hora assim para você. Você pode na hora acessar e pegar o que Deus fala sobre aquilo e siga em frente. Amém, igreja? Vamos ficar em pé?